eu sou o Wagner Dias, sou o CEO da Hiperdados, estou aqui com o Luiz Prado, CTO da Hiperdados, meu sócio, somos sócios fundadores da Hiperdados, e viemos aqui com mais um Hiperpapo Imobiliário para vocês para falar de 3 conceitos super importantes. Vamos tentar resumir aqui, não é uma coisa... mais para um entendimento do que a gente tem numa viabilidade, né? Uma viabilidade qualquer, a gente olha 3 indicadores. Quais são os indicadores, Luiz? Taxa interna de retorno. Isso aí, equity, né? Equity, o ROI, lucro a valor presente, certo? Ou resultado a valor presente. Isso aí, sem dúvida, acho que é os 3 indicadores que a maioria das pessoas que analisam uma viabilidade olham, né? Exato. Então, nesse contexto, quando a gente fala de taxa interna de retorno, a taxa interna de retorno é um custo de capital ou uma taxa de juros ou qualquer coisa do tipo que ela é do empreendimento. Ou seja, se a gente somar todas as saídas dentro de um fluxo de investimento e retorno e todas as entradas dentro de um fluxo de investimento e retorno e trazer tudo a zero, ao momento zero, ou somar elas no tempo com uma taxa qualquer, que ela é calculada por tentativas, a gente vai achar então uma taxa que anula o investimento e o retorno. Então, ou seja, é uma taxa no tempo que vai a soma de todas as entradas ou a soma de todas as saídas, ao longo do tempo ela se anula. Então esse é o conceito de taxa interna de retorno. Então com o que você compara uma taxa interna de retorno? Você pode comparar ela com qualquer investimento que você fizer. Então, por exemplo, um empreendimento que tem lá um fluxo de investimento e retorno ao longo de 3 anos, que vai prever lá uma exposição de caixa. O que é a exposição de caixa? A necessidade de capital que o empreendimento vai precisar. Então, dentro desse contexto de exposição de caixa, você tem lá um X reais, que a gente está no Brasil, então vamos falar de reais. Esses X reais, o empreendimento vai começar a repor isso, vai chegar num momento de payback, que é quando o investimento voltou ao seu estado original, e a partir dali, se vai ser no 20º mês, no 30º, no último mês, o que for para cima ali de retorno vai virar já resultado ou lucro. Então, dentro desse contexto, nessa configuração de investimento e retorno, você acha uma taxa interna de retorno, e essa taxa interna de retorno você pode comparar. Hoje, por exemplo, uma Selic está dando 13% ao ano, né? Se você tiver um empreendimento que está dando uma taxa interna de retorno de 13%, você vai investir nele, Luiz? Eu acho que com todos os riscos que correm, é bem complexo, né? Eu acho que você tem que buscar um número bem maior do que isso. Isso. Né? E qual é esse número? Boa discussão. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Existe hoje, assim, existe uma fórmula mágica, algum número que se dê, algum parâmetro para falar assim, se eu tivesse essa tiro, esse resultado, ele seria um empreendimento que daria para encarar ali? Então, quando eu fazia análises de investimento, né, isso aí já faz um tempinho antes de ter uma empresa de tecnologia, a gente olhava o seguinte, que uma taxa interna de retorno que seja atraente frente aos riscos que um empreendimento imobiliário oferece, né? Então, uma taxa interna de retorno bastante atraente, ela deveria ser 3 vezes a taxa que um investimento com quase risco zero, porque não existe investimento de risco zero, proporciona. Exemplo, se você olhar uma taxa hoje, uma taxa Selic a 13% ao ano, que você
tem um risco baixíssimo e uma liquidez imediata, ou seja, você coloca o dinheiro e tira a hora que você quiser, você tem 13%. Então, ao ano. Então, uma taxa interna de retorno aceitável deveria estar na casa de 3 vezes isso. Por quê? Porque os fundos de multimercado, eles trabalham com o conceito de ter aí 3, 4 anos para você começar a liquidar ele. Então, você não pode querer retirar o dinheiro antes, senão você vai perder dinheiro, etc. Então, comparando isso com o mercado de capitais ou o mercado de investimentos, você falar assim, olha, eu tenho um empreendimento imobiliário que entrega uma TIR. TIR quer dizer o seguinte, TIR é a sigla de taxa interna de retorno. Se você tiver um empreendimento que entrega 3 vezes ou 39% ao ano de taxa interna de retorno, por esse indicador você pode investir. Mas ele só por si só é suficiente? Não, ainda mais nesse momento de mercado, né? Acho que você tem que levar outros indicadores, né? Até mesmo pelo fato de como que você está adquirindo esse terreno, né? Seja ele uma permuta física, uma permuta financeira, você tem ali eu acredito que sua TIR ela vai dar um número maior, né? Exato. Então, se eu olhar só a TIR, ela dá uma boa resposta, mas ela não é suficiente. Qual seria a outra resposta? Hoje, quando qualquer negócio no planeta, você vai ter lá um custo, um custo e uma despesa, um gasto, tal, uma receita, e o que sobrar dali é o que? É o lucro. Então, você vai olhar o lucro. Qual é o lucro do empreendimento? Só que, diferente de comprar um cacho de banana no Ceasa ou um caminhão de banana, de laranja no Ceasa de manhã e vender até meio-dia, você precisa o quê? Você tem um empreendimento imobiliário, quanto tempo ele leva? De 3 a 4 anos, no mínimo, né? Isso, então se ele leva 3 a 4 anos, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma taxa de desconto a valor presente. Opa, outra coisa nova aqui. Então eu vou descapitalizar todo esse fluxo de 3, 4 anos para o momento zero. Então, qual é a taxa que seria interessante a gente falar assim, que os matemáticos da área financeira chamam de custo de capital, né? Então, qual é o custo do capital? Aí eu vou descapitalizar isso a uma taxa de um custo que eles chamam de oportunidade ou custo de capital. Se eu tenho uma Selic que está dando 13% e o risco é quase zero, qual a taxa de descapitalização que eu poderia colocar na minha viabilidade para falar assim, vou trazer para zero todo o fluxo de receita, despesa, de lucro que está lá na frente, vou trazer para zero. Qual seria uma taxa hoje razoável, né? Eu poderia adotar 13%, já que se eu colocar esse dinheiro no banco, ele vai estar minimamente rendendo isso. Por que eu coloco 13, 14 ou 12 ou não? Depende do meu nível de aceitação, né? Mas vamos imaginar que eu estou colocando 13%. Se eu trago este fluxo que está todo no futuro para zero, então aí eu consigo olhar o quê? Olha, por mais que eu esteja fazendo um empreendimento que vai levar 5 anos, desde a compra do terreno, aprovação, incorporação, vender, construir, entregar, repassar, eu trago para zero e eu consigo fazer aquela mesma analogia como se eu fosse no Ceasa. Então, comprei hoje, construí hoje, comprei hoje o terreno, vendi tudo hoje, construí hoje, recebi tudo hoje, entreguei, repassei hoje. Aí sim, eu tenho lá o meu lucro ou resultado a valor presente. Qual é um lucro resultado a valor presente aceitável? Olha aí, outra dúvida. Hein? Aí eu acho que a gente tem um outro indicador que eu acho que é o equity, certo? Não, ainda você pode pegar ainda.
esse equity também já vai te dar um horizonte. Mas assim, assim, ó, na história de qualquer negócio, todo mundo fala assim, pô, eu tenho que comprar e vender e tenho que ter lá 20% de margem de lucro. Quando você faz essa análise a valor presente, ela é muito mais dolorida do que você fizer no tempo. Se você fizer no tempo, você vai ver o seguinte, o empreendimento vai dar muito mais do que 20%. É real? Não. Porque você não consegue comparar ela com outras coisas que você vai fazer. Por exemplo, o que é melhor? Eu fazer um empreendimento imobiliário ou abrir uma quitanda onde eu compro tudo hoje e vendo tudo hoje? Quando você descapitaliza a zero, você consegue fazer essa análise e comparar. E pegando até esse gancho, acho que levando um pouco ali pro nosso mundo, né? Essa taxa, esse resultado a valor presente, ele serve para duas coisas, né? Uma é para você poder fazer essa análise, mas eu acho que tem um outro indicador bastante, um indicador que ele traz, que é o quê? Você poder comparar duas viabilidades. Né? Então, quando você vê ali um resultado a valor presente, você pode estar analisando uma viabilidade de um terreno que você conseguiria comprar ele agora. Então, seria, sei lá, por exemplo, lançado daqui 6 meses e ele vai ter esse fluxo de 3, 4 anos e o quanto ele está trazendo. E você comparar, de repente, com uma viabilidade de um terreno que você vai estar... ele vai estar pronto para você daqui 8 meses, 1 ano. Então, assim, como que você compara, né? Exato. Duas viabilidades com tempos diferentes, falar, pô, qual o terreno que eu compro? Né? Então, acho que além desse indicador na própria viabilidade, é você poder comparar ela com outras viabilidades de outros negócios, de outros terrenos que você está adquirindo. Perfeito, né? Exato. Então, essa comparação no tempo, ela no final das contas, ela existe. Na verdade, a comparação não, mas o lucro no tempo, ele existe mesmo. E o valor presente é para você fazer realmente essa comparação de vários empreendimentos e falar assim, eu vou escolher isso aqui por causa disso, porque o lucro a valor presente dele é esse aqui, tá? Então, essa é a análise. E aí, só que os empreendimentos imobiliários têm mais algumas variáveis que são relevantes. Então, vou citar mais uma aqui, que imagina o seguinte, você tem um empreendimento imobiliário que você vai vender algo que vai ser entregue no futuro, certo? Sim, sem dúvida. Então, empreendimentos imobiliários no Brasil têm natureza alavancada, ou seja, o incorporador ele começa a receber do cliente uma parcelinha ali e tal, mas ele não entregou ainda, mas ele já está recebendo. Ele também vai conseguir financiar a obra, porque ele tem vários clientes pagando parcelas ali para aquele empreendimento, certo? Então, o empreendimento imobiliário ele tem natureza residencial para venda, vamos deixar claro, ele tem natureza alavancada, certo? Ou seja, eu vou recebendo dinheiros mesmo que eu não tenha ainda o prédio pronto, construído para entregar, certo? Então aí o que a gente tem aqui nesse contexto? Se um empreendimento vale 100 milhões de reais no tempo, e eu vou gastar para colocar ele de pé, por exemplo, 80 milhões de reais, eu teria 20 milhões de reais de lucro. Certo? O que acontece nessa questão? Eu não vou... Se eu fosse aportar 80 milhões em 3, 4 anos, o empreendimento seria inviável, certo? Sem dúvida. Então eu tenho... como eu não exponho todos esses 80 milhões, eu vou ter uma exposição financeira no empreendimento que é bem inferior a esses 80. Aí vem o conceito. Se eu tenho 20 milhões de lucro no tempo, e se eu tenho, por exemplo, 20 milhões de exposição, o que a minha viabilidade está dizendo para nós? Que é o seguinte, eu tenho 20 milhões que eu precisei para fazer,
Fiz o empreendimento, voltou os 20 milhões a zero, payback, que aqui retornou. E aí depois eu tenho mais 20 milhões de lucro. Tá? Eu estou fazendo uma análise simples no tempo só para a gente entender o conceito. Se o meu lucro é igual à minha exposição do ponto de vista de análise de empreendimento, eu estou entendendo que aquele empreendimento, o lucro dele é capaz de repor outro igual. E aí vem um outro conceito de viabilidade que a gente chama de Royal de Equity e que vai falar o seguinte, olha, qual a capacidade de uma viabilidade de um empreendimento repor o valor para fazer outro exatamente igual. Então você tem esse indicador também. Então, se você, a partir do momento que você junta lucro a valor presente, a uma taxa que você descapitalizou, taxa interna de retorno atrativo, 3 vezes lá a sua a Selic, por exemplo, mais um equity ou um ROI acima de 1, cara, você achou um empreendimento super de sucesso. A questão disso, quando você está mexendo nessa viabilidade dentro de hiperdados, o que acontece? Olha, a partir do momento que você melhora um indicador, você vai ajustando ali. São antagônicos, né? Eles são totalmente antagônicos. Quando você melhora um, você piora os outros dois. Ou você piora um, ou você vai piorando, você vai melhorando. Então você tem que achar o equilíbrio entre esses 3 indicadores. Ó. O equity acima de 1, o resultado a valor presente em cima de uma taxa interna, de uma custo de oportunidade, taxa de descapitalização que você aceite, que geralmente é 18%, 20%, ou empreendimentos, por exemplo, que tem menos exposição financeira, que são os empreendimentos de crédito associativo da Casa Verde e Amarela. Os incorporadores até aceitam um pouco mais, um pouco menos de margem, porque a exposição é muito menor. E também você tem uma taxa interna de retorno atrativo. Então, quando você junta esses 3 indicadores, esse empreendimento, obviamente, tem risco, tem uma série de coisas, mas do ponto de vista de decisão, vamos ou não fazer, você conseguiu olhar dentro do hiperdados, porque o hiperdados entrega todos esses indicadores, você faz todos esses exercícios, você consegue lá não, instantaneamente você tem, né? Então, assim, até aproveitando esse gancho, falando um pouco da plataforma, ali, tudo isso que você comentou parece ser simples, né? Mas na hora que você vai ali no dia a dia, não é, porque a manobra que o incorporador, ou quem está adquirindo ali, ou quer fazer um empreendimento, é ter isso, né? Então, assim, pô, ele quer... se conseguisse, né? Eu ter um empreendimento 100% com permuta física, 100% com permuta financeira, pô, tô diminuindo minha exposição, conseguir financiar o meu financiamento de produção ali da obra, 80%, vender. Então, assim, mas a gente sabe que esse modelo não é um modelo que vai toda hora ali acontecer, né? Então... Exatamente. Então... Lembrando o seguinte, que quanto menos exposição o incorporador tiver, ele vai fazer permuta, ok, tá tudo certo. O que acontece? Ele perde resultado. Sem dúvida. Ele tá deixando mais na mesa. Né? Pois é, a TIR dele explode, não explode? Só que o resultado final... A gente já viu... O lucro dele diminui, porque ele tá dividindo o bolo dele no começo. A gente conhece casos que a gente já viu TIR infinita, né? Não consegue calcular. Mas, assim, os casos raros, né? E como que a plataforma ajuda o incorporador nisso? Porque é o que você falou. Não existe uma receita de bolo, não existe um número... Assim, existe um padrão que você pode seguir para ver se eu vou tomar esse risco ou não. Claro que tem incorporador que aceita ter mais risco, tem incorporador que aceita ter menos risco. Você comentou, eu colocaria 80 milhões? Não, assim, conheço pouquíssimas incorporadoras que fazem isso. Né? Então, assim, quase que nenhuma. Por quê? Porque ela quer girar, ela precisa ter mais negócio.
E aí a gente entra na plataforma. Por quê? Porque quando você tem mais negócio, né, uma vez que a gente já até falou em outros podcasts, quando você aumenta o potencial de análise do terreno, ou seja, o incorporador ele analisava 5, 10 terrenos num mês, né? Agora ele está analisando 400 terrenos. Você imagina ele fazer 400 viabilidades, né? Então, e é isso que a plataforma, de certa forma, ajuda infinitamente. Além de fazer todos esses cálculos, é o quê? Você poder copiar. Então, você tem boas práticas, né, de uso. Então, você, de repente, pode fazer uma viabilidade padrão ali, copiar ela, mudar. Isso tanto para fazer uma viabilidade de um terreno que te apresentou agora, ou para você fazer cenários, né? Então, é uma coisa importante que a gente não disse, a maioria dos incorporadores fazem cenários, então, com todas essas variáveis é o quê? Você falar, pô, eu tenho uma viabilidade aqui, mas e se eu fizer uma viabilidade otimista, uma pessimista, né? Diminuir o valor ali de lançamento, ou eu aumentar um pouco o valor da minha obra, o que aconteceria, qual que é a minha margem ali, que eu sei que se tudo der errado, eu ainda estou confortável de aceitar esse risco. Então, acho que é uma boa prática isso, você fazer vários cenários para uma viabilidade só, né? Perfeito. Assim, de alguma forma você entende todos os riscos quando você tem essa boa prática de exercitar os vários cenários. Não, sem dúvida. E até comentando, né, assim, o João comentou numa outra... no outro hiperpapo sobre o Academy, né? Então, é algo que a gente está focando bastante na empresa, né? Para a gente cada vez dar mais possibilidade do incorporador ter esse nível de conhecimento, cada vez mais ele aprender mais. Hoje, assim, todo dia a gente está aprendendo coisa nova, né? As coisas mudam, então, ou as coisas só mudam de nome, né? Então, aí Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela tá aí, né? O exemplo. Então, hoje dentro da plataforma a gente tem alguns vídeos que a gente fala sobre isso, explica como faz uma viabilidade, dá alguns insights, dá algumas dicas de como o usuário faz de uma forma melhor, né? Eu acho que isso, estamos evoluindo para isso, para trazer sempre conhecimento. Se eu estivesse usando hiperdados agora, em quanto tempo eu consigo construir uma viabilidade? Em menos de, assim, de 30 segundos a 2 minutos, depende da complexidade, mas por quê? Porque existe uma coisa que se chama apoio, né? Então, por quê? Porque você ali, quando você usa a plataforma, ele já vem com alguns padrões, ou seja, então a gente já disponibiliza curvas de obra, a gente já disponibiliza tabelas, periódicos, itens, já tem ali uma viabilidade padrão, ou você mesmo consegue cadastrar. Então, você, por exemplo, Wagner, é um cara especialista em Casa Verde e Amarela. Então, você já pode colocar ali a sua obra de 18 meses ou de 24 meses. Quando você fazer uma nova viabilidade, você só vai colocar talvez o custo ali, se você quiser, porque senão você vai mudar alguns itens periódicos, porque o resto já vem padrão do sistema. Excelente. E é sempre bom lembrar, galera, que a gente não tirou nada da nossa cabeça. A gente trabalhou quantos anos em incorporador, Luiz? Eu sou um pouco mais novo, né? Eu já trabalhei há 15 anos. Então a gente fez muita análise, né, Luiz? Muita análise, muito, entendemos direitinho como é que funciona, como é que... Então, assim, todas essas boas práticas da nossa época que a gente fazia análise de investimento, tudo isso a gente conseguiu embarcar dentro da plataforma para deixar a sua vida cada vez mais fácil na hora de rodar uma viabilidade. Então, assim, sempre a seguinte premissa: estudo de mercado, oferta, consumo, questão legal, o que dá para ser feito, a quantidade, e aí você vai para a viabilidade e descobre: esse terreno vale tanto. E aí é só comprar
operar, fazer, construir tudo dentro de Hiperdados, que está tudo na sua mão, super fácil. É isso, Luiz? É isso mesmo. Bom, então, chegamos ao fim, agradecer aí nossos seguidores, os nossos fãs, né? O João falou, não, são seguidores, não, eu acho que outro dia eu recebi uma mensagem que, assim, a gente tem bastante fãs, porque o que a gente consegue ajudar aí ao longo desses anos os incorporadores. E o nosso papel aqui é educar, ajudar o mercado também a trabalhar direitinho e fazer o melhor negócio, porque quando os nossos clientes estão fazendo o melhor negócio, cada vez mais eles indicam Hiperdados e é isso que importa para nós. É verdade, sem dúvida. Então é isso, pessoal. Obrigado. Valeu, muito obrigado e até o próximo Hiperpapo Imobiliário. Até mais. Tchau.